Tem um vídeo, aliás, um vídeo não, um print que viralizou essa semana nos grupos de professores. Esse print mostrava um pai dizendo que assim que voltasse às aulas, ele ia juntar com outros pais, iriam dar um abraço coletivo na escola, iriam fazer protestos para praticamente aumentar o salário dos professores 500 vezes mais e também fazer um altar na própria casa para o professor da filha, porque ele não estava aguentando mais. Já ficar todo esse tempo aos cuidados ou com os cuidados da própria filha. Isso aí mostra o quão contraditório é o povo brasileiro, né? Ele enxerga o professor não como um educador, o conhecimento não como um valor. Ele enxerga o professor como uma espécie de babá. Babá da filha, ou do filho, ou dos filhos. A escola é uma creche onde eles colocam e se livram dos filhos. O que essas pessoas, o que o brasileiro de forma geral realmente valoriza são outras coisas. E por isso, por exemplo, um jogador de futebol ganha muito mais. Isso no mundo inteiro, não é exclusividade de brasileiro. Por que um jogador ganha milhões, ou os jogadores de futebol e os esportistas de forma geral são os atletas mais bem pagos do mundo, como os atletas da NFL, da NBA e os atletas do futebol, do soccer, né? Por quê? Porque esses indivíduos geram dinheiro, geram valor. E por que eles geram valor e por que eles geram dinheiro? Pelo seguinte, porque as pessoas compram tudo o que eles fazem. O sujeito faz uma propaganda de um produto, a galera vai lá e compra porque o produto foi propagandeado por Cristiano Ronaldo, por Neymar. Quando esses indivíduos estão no estádio, os estádios lotam para vê-los jogar e pagam ingressos caros para vê-los jogar. As pessoas ficam sócios dos clubes onde esses atletas jogam, compram as camisetas desses atletas e tudo isso está gerando valor, dinheiro. Enquanto o brasileiro diz que torce e que o professor deveria ganhar muito mais do que o jogador, mas não consome nada do que o professor produz, nem o conhecimento. Não lê, não estuda, não dá valor nenhum para a educação e para o conhecimento. Pelo contrário, eu acho que ela deve ser gratuita e por isso somos tão desvalorizados, porque acham que educação é grátis. Educação não é de grátis, nenhum trabalho é de grátis. Todo trabalho gera valor. E esse valor deveria ser valorizado mais pelas pessoas. Mas infelizmente não é. As pessoas dão valores ou valor a outras coisas. Não que eu esteja condenando aqui o futebol, porque eu dou muito mais valor para o futebol do que para um monte de coisa. Eu só não dou mais valor para o futebol do que para os meus livros, porque eu coloquei os livros e o conhecimento como o maior valor da minha vida. Então, grande parte do meu salário vai para livros hoje em dia, não vai para ver futebol. Vai para cerveja e livros, que são duas coisas que eu dou muito valor na minha vida. Muitas vezes a cerveja é para ver e assistir os jogos dos meu time. Já fui sócio torcedor do meu time do Flamengo. Hoje não sou mais por causa da pandemia, por causa da crise financeira, e eu estou tá tenso, mas eu continuo comprando meus livros e continuo comprando a minha cerveja para escutar a minha música sertaneja, que são coisas que eu dou valor. Então, se você quer de fato que um professor seja valorizado, comece a consumir educação e pagar por educação e comece a consumir conhecimento, livros e produção de intelectual. Acesse o canal dos professores, assistam-os, acompanhe-os, porque aí sim você os estará valorizando de fato. Então esse era o recado que eu queria deixar aí, né, porque muita gente fica julgando valorativamente, mas um valor que não tem valor algum é o fato de um jogador ganhar muito mais do que um professor, sendo que um jogador é muito mais inútil, entre aspas, do que um professor. Na verdade, essa questão de utilidade é bem subjetiva, porque eu dou aula de filosofia, e a filosofia é um tipo de conhecimento que para muitos é considerado inútil. Por quê? Porque não traz nenhum resultado prático para a nossa vida. Prático, visível num primeiro momento, apesar de que ser um conhecimento que nos leva a um nível de consciência social, de compreensão da realidade de nós mesmos, do mundo à nossa volta, muito maior do que qualquer outro tipo de conhecimento, mais até do que a ciência. A ciência produz coisas práticas, coisas palpáveis e concretas para nós. A filosofia não. Ela gera um nível de consciência maior, mais ampliado, para a gente poder compreender a realidade. Mas é inútil porque
Muita gente vive a vida inteira e fica bilionário sem ter esse nível de consciência. Porque produz coisas que as pessoas acham mais importantes, dão mais valor, compram e gastam. Já no Brasil as pessoas não querem comprar e gastar de forma alguma, com educação, com conhecimento, com livros, com professor. Não quer acompanhar, não quer nada disso. Então é isso, essa é a reflexão que eu queria fazer. Hasta la vista, babies, e até a próxima.